vender, e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11, 12 anos. Isso não é pedofilia? Hoje, no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir, por escolha própria, com um homem maior de idade? E eu te faço uma pergunta. Se vier um sujeito agora na sua casa, o senhor tem quantos filhos? 2. 2 filhos. Se ele viesse lá estuprasse e matasse seus filhos, depois ele se matava. Mas é necessário um princípio inicial da onde partam todas essas coisas. Como que Deus sempre existiu ou está fora do tempo e sempre vai Se existir? você me afirma que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração. Eu não acredito em Deus, Então, não é uma não- absoluta. Mas se você puser vermelho, eu vou te dar uma surra de cinto. Isso é livre-arbítrio? Não é Isso é utópico. livre-arbítrio porque Isso você é definiu o livre-arbítrio errado. Ah, cara, eu estava errado, parabéns, você estava certo, a partir de hoje eu acredito no seu Deus. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chileno Gomes, sou formado em filosofias, formado em teologia e hoje eu vou debater com alguns cristãos. Espero que seja uma conversa amistável. A minha primeira afirmação é: a Bíblia defende a escravidão e a pedofilia. Boa tarde, prazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão, teólogo. Eu vim defender que não, a Bíblia não defende a pedofilia nem a escravidão. Até porque esses conceitos são anacrônicos quando colocarmos diante do texto bíblico. Por exemplo, o conceito de escravidão moderna, ele se baseia, entre outros fatores, no quesito racial. Enquanto que nos textos bíblicos e no Antigo Oriente, você não vê esse conceito impregnado, especialmente na Bíblia Sagrada. Desculpa, mas só para corrigir. O fato da escravidão moderna ser racial, a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade e não tem nada a ver com raça. Escravidão é um ser humano ser dono de outro ser humano. Ponto. E isso já existia, já muito antes, inclusive, da Bíblia começar supostamente a ser escrita. De fato, isso já existia muito antes da Bíblia começar a ser escrita, o que prova que não foi instituída pela Bíblia. E, Mas, ademais, mas a afirmação não é que foi instituída, é que ela defende. Inclusive, Êxodo 21 é um capítulo inteiro de como tratar seu escravo. interessante você abordar Êxodo 21, porque justamente é um texto, como você fala, que fala sobre o tratamento. É um texto descritivo, não ordenativo. Não é uma ordem. Ela não está te ordenando a adquirir escravo. Ela está, como você disse, uma prática que já existia. Ela está prescrevendo, ou melhor, ela está descrevendo uma prática que já existia e ela Existia traz... no povo de Deus. Existia supostamente de Deus. existia em todos os Tudo povos. bem, mas os outros povos eram pagãos, não interessa pra gente. Interessa qual é o povo de Deus. Por que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem por que nos 10 mandamentos, em vez de não matarás, também não tem um não escravizarás? Vamos lá. Se nós formos por esse ponto que você quer colocar, nós sempre inventaríamos mais um mandamento. O 11º, o 12º, o 13º. Então eu vou te fazer uma e outra chegaremos premissa. em Tá bom. 618. Não, mas a gente tem dizer. Justamente por isso eu usei esse os 10 número. primeiros, mas tudo bem. Por que a lei mosaica proibia comer crustáceo e animais de casco fendido e não proibia a escravidão? Bom, Inclusive, você podia vender a própria filha como escrava. Como eu disse, você está entrando em um ponto anacronismo. A escravidão, no nosso conceito que nós temos de modernidade, não é o conceito das escrituras. Quando você fala que poderia vender a filha como escrava, você está tirando um pouco do contexto. O contexto é, as pessoas se vendiam por dívida. É uma espécie de isso pagar só as o suas hebreu. dívidas. Não, desculpa, você está equivocado. Isso, Quem sim, se vendia era o hebreu. era o hebreu para Sim. outro hebreu. Quando a nação de Israel ganhava uma guerra, ela tomava tanto homens ou mulheres, dependendo da ordem divina, como escravos para si, como trabalhadores que trabalhavam para si de graça. Vamos lá. Esses trabalhadores que trabalhavam de graça, entre aspas, eram pessoas que seriam mortas na guerra. Fala, chileno. Muito prazer. Eu Tudo bem? sou Tá. Benhur Cavalli. Benhur. Eu não sou teólogo, tá? Eu sou um cristão mesmo, que gosta de estudar a Bíblia. Legal. Fala, galera do TubaCast. Eu estou muito empolgado por esse debate. Acho que a gente vai conseguir dar uma surra bem legal aí no chileno. Mas é brincadeira, mas estou bem empolgado realmente. Acho que vai ser uma conversa muito bacana e vai acrescentar muito para nós que estamos aqui e com certeza para você que vai assistir. Vamos lá, cara. Sobre a escravidão que o meu irmão aqui falou, eu concordo com ele que tem a questão do anacronismo e tudo mais. Agora eu quero entender o teu ponto aí em relação à questão da pedofilia. Cara, olha só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente está falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico, a gente está falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum,
era das meninas tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. A gente está falando de crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos, com homens adultos. Então, ela corrobora essa prática. Tanto que no próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então, você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos em média, e os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu daquela época. Isso é um ponto. Então, hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é tratado como pedofilia. Assim como na época da Bíblia também não era tratado. Um ponto importante ali é que, assim como a questão da escravidão, Deus, ele, de fato, a Bíblia tem muitos conceitos ali de escravidão. Quando eles invadiam outras terras, como no caso dos gibeonitas, que se tornaram servos do povo de Israel, você percebe que a servidão deles é diferente do consenso da senzala antiga. Eles não desumanizavam as pessoas, eles não tratavam elas como lixo. Pelo contrário, elas tinham uma liberdade de viver a sua vida, elas trabalhavam, recebiam salários. Depende do caso, porque os gibeonitas... Dentro do povo hebreu, sim. Os gibeonitas, eles tentaram enganar. Não, no caso dos gibeonitas, eles se colocaram para não morrer na guerra. Então, eles sim, mas aí voluntariamente se ofereceram. Agora, os que perdiam a guerra, por exemplo, eram levados como escravos cativos, eles não tinham esses direitos. E, inclusive, a própria lei, em o próprio Êxodo 21, diz que se você batesse no seu escravo, sim, ele não podia morrer pelos próximos 2 dias. Ou seja, não é bater tapinha nem nada. Sim, é de espancamento. É um espancamento. Mas se ele ficasse vivo depois do 3º dia, beleza. Se ele morresse depois do 3º dia... Ele pagaria uma multa. Havia uma multa pré-estabelecida, depois do 3º dia, não. E ainda tem outros textos que apontam que se ele fizesse isso também, ele também pagaria com a pena de morte. A gente tem diversos textos em Êxodo, Levíticos e Números que apontam que eles seriam responsabilizados quanto a isso. Mas um Deus de amor permite um ser humano ser dono dono de outro? Mas aí né? A gente trata Deus como amor e esquece que existe um consenso cultural. Boa, Deus, ele não intervém. É isso que eu queria. Então Deus, ele não é todo poderoso. Ele é todo poderoso, mas ele respeita a tua liberdade. Mas então por que ele proibiu comer camarão e porco? E não proibiu a escravidão? Tem uma explicação. Entende? Pelo período da época. Né? Hoje, por exemplo, quem come carne de porco? Todo mundo. Ninguém na época, nenhum povo vizinho, ele proibia esse tipo de alimentação. Só os judeus. Sim, assim como, por exemplo, marcar o corpo que as pessoas utilizam para argumentar sobre a questão da tatuagem. E por que ele não criou uma lei, então, proibindo a escravidão? Que eticamente é muito pior do que você comer crustáceo ou animais de Com certeza, mas é justamente esse, porque a cultura do povo, ela já vinha de muito, como você mesmo disse, ela existe antes de sequer a Bíblia ser escrita. Então já existe historicamente há muito tempo. Meu querido, e Deus, ele só apenas ajustou para que essas pessoas escravizadas tivessem liberdade de viver de forma justa e digna, o que eles não tinham em outras nações. Ele não é todo poderoso nem amor, porque se ele está sujeito aos contextos sociais da época... Você pensa que se Deus não é amor, ele também não poderia condenar as pessoas à condenação eterna quando ele voltar à Terra? Bom, primeiro que a condenação eterna não faz nem sentido e nem existe na Bíblia o conceito de inferno. Porque se você... Romanos eu nem estou falando na questão do conceito de inferno, digo no conceito da condenação. O Romanos 3:23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Isso depois... dentro da doutrina cristã, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele já pagou pelos nossos pecados. Sim. Então, se a gente já pagou com a morte, Jesus já pagou, por que eu tenho que ter mais uma condenação eterna? Legal, muito bom. A questão é que Jesus, ele pagou o preço do teu pecado não para te dar licença para pecar, mas para que você pudesse ser perdoado e ser justificado. Ser morto através da cruz, pagando o preço do pecado, não é licença para você cometer pecado. Esse é o ponto importante. Mas as pessoas tratam a Deus... Somos todos pecadores. A questão do sacrifício de Cristo é que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. E esse é o grande ponto e o mais sacado da Bíblia. Porque se você pudesse salvar a si mesmo, qual a necessidade de um Deus vir à Terra e morrer na cruz? Não, mas tinha. O grande ponto e a sacada da Bíblia é que você só pode acreditar coisas boas a Deus. Tudo de bom foi Deus que deu. E tudo de mal ou é o diabo, ou é o sistema, ou é o livre-arbítrio. A Bíblia ela não aponta isso. Ela aponta que tanto o mal quanto o bem, ele advém da parte de Deus. Não? Errado? Então, se advém da parte de Deus o mal, Deus, então ele tanto... Valeu, meu irmão. Valeu. Tudo bem? Como tá, Chileno? Bom, eu acho que a gente já conseguiu lidar muito bem aí com algumas questões relacionadas
Antigo Testamento e inclusive dessa questão das servidões, aí acho que alguns irmãos eles já abordaram, né? Eu queria fazer uma progressão também para o Novo Testamento. Antes até de chegar lá, o John Walton, um importante estudioso do Antigo Testamento, no mundo perdido da Torá, ele vai justamente propor que a Torá ela não carrega leis tão rígidas como uma Constituição, por exemplo, que a gente tem no mundo moderno, né? Na verdade, a intenção da Torá era justamente que o povo refletisse naquelas leis e os juízes, eles Mas julgarem. isso é uma interpretação muito aberta, porque se existiam leis, inclusive, condenando a morte ou apedrejamento, como que ela não era rígida? Não, se você podia ser condenado quando à eu morte... estou dizendo rígida, eu estou dizendo que ela não quer dar todos os detalhes de tudo. Não, né? tudo bem. É preciso de juízes para julgar. Tudo bem, mas ela era rígida, porque se você cometesse alguns tipos de contravenções, você era condenado à morte, inclusive por apedrejamento. Não estou falando rígida no sentido de... Estou dizendo rígida relacionado a... Ela não quer dar detalhes sobre todas as circunstâncias. Mas eu queria avançar um pouco para o Novo Testamento, porque também é um consenso até teológico, sobre a revelação progressiva da parte de Deus, né? Esse Deus que ele se revela à humanidade, ele não se revela dando tudo, ele vai se revelando aos poucos e falando aos poucos as suas doutrinas e tudo mais. Eu acho que o Novo Testamento, ele também, a gente tem que trazer textos para essa discussão. Não, excelente. E acho que o texto que reverbera muito são os textos de Paulo, por exemplo, Efésios e Filemão. Tá bom? E por que você não fala de Jesus? Eu poderia também Porque falar de Jesus em Mateus ele fala que ele veio para cumprir Verdade. a lei, não vim para abolir a lei de maneira nenhuma. Exatamente. Veio para cumprir. Inclusive o termo em hebraico. Só para você. O termo em hebraico ele vai mais além de cumprir. Ele diz para em grego. completar. Em grego, desculpa, perdão, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Exatamente. O termo em grego em Plerosai está no texto original. Exato. Era completar a lei. Ou Exatamente. seja, além de cumprir a lei inteira, ele veio completar. Perfeito. Né? Então, tanto que falava assim, a lei mosaica dizia, não deveis cometer adultério. Jesus fala, te digo mais, se olhares a uma mulher ao ponto de desejá-la, já comete adultério no seu coração com ela. Ou seja, ele não só corrobora toda a lei mosaica, ele não elimina nada, ele ainda acrescenta mais coisas. Isso que você disse ainda é interessante, porque isso mostra justamente como a Torá ela não se pretendia ser a revelação final da parte de Deus. A revelação da parte de Deus para nós cristãos é a pessoa de Cristo. Então, mas se já na primeira parte ela autorizava a escravidão e a pedofilia, imagina no final, vai estar pior ainda. Não é o que aconteceu. Como não? Não é o que aconteceu. Só para pegar esse ponto que você falou, o que Jesus está, de fato, propondo é uma continuidade ampliada. Então, ele não abole, obviamente, o Antigo Testamento, porque ele se vê como um cumprimento do próprio Antigo Testamento. Mas há elementos ampliados aí, a própria questão de sacrifício e tudo mais, né? Mas eu queria trazer, a gente poderia falar aqui de Jesus, como, por exemplo, ele, em vários momentos, assume posição de servo quando lava os pés dos discípulos e tudo mais. Eu queria trazer os textos de Efésios e Filemão, porque são textos importantes aí. Em Efésios, capítulo 5, Paulo ele vai lidar com um código doméstico. O senhor é professor de filosofia aí, sabe muito bem, já leu os clássicos. Os códigos domésticos, eles vão lidar como, por exemplo, como que um pai, uma mãe vai tratar com o filho, ou como que o marido vai tratar com a esposa, como que um servo, ele vai lidar com o seu senhor e o senhor com o seu servo e tudo mais. E aí Paulo, ele vai lá e subverte o sistema do código doméstico que a teologia imperial de Roma estava propondo, porque esse é o único código doméstico que ele começa assim. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Deus. É um código doméstico que ele está propondo uma submissão mútua ali. É um serviço de um ao outro. O marido e a esposa estão servindo um ao outro. E quando a gente chega na parte do servo, primeiro ele fala lá do senhor e tudo mais, né? Aliás, do servo, ser submisso e tudo mais, e ele diz, e vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles. Portanto, aqui está dando, obviamente, um status de igualdade também nessa submissão mútua. Tá bom, eu entendo o que você está querendo dizer. Só para finalizar, desculpa. E aí o texto de Filemão, ele é muito, muito gritante. Porque o texto de Filemão, Paulo, ele está
propondo ali para o Filemon, para ele soltar um escravo, Onésimo, que ele inclusive iria entregar. E é isso que a Bíblia, o Novo Testamento, ele está propondo. Pessoas que têm poder, abrindo mão dos seus poderes, justamente para Mas esse é um caso. Para dar o seu privilégio. Olha só. E isso só não é um caso porque os cristãos, eles compraram escravos. A gente vê na continuidade histórica do cristianismo, os cristãos compraram escravos e para depois libertar eles. Gente vê o próprio testemunho da igreja. Para terminar o tempo, em 1 Pedro 2,18, só para terminar, em 1 Pedro 2,18, os cristãos eles são orientados a continuar a servir os seus senhores, ainda que sejam cruéis. E se você lembrar, dentro dos romanos, do jugo romano, os senhores, eles tinham, inclusive, direitos sexuais sobre os seus escravos. Então, inclusive, no Novo não é Testamento... isso que o Novo Testamento propõe. 1 Pedro 2,18 diz que você não tem que... a questão da sexualidade. Mas você tem que continuar a ser obediente, ainda que eles sejam cruéis, ou seja, independente do que eles façam. Orientação do Novo Testamento, entende? Trocou? Não. É pouco tempo, né? É difícil, né? Muito prazer. Beleza, Chileno, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Chileno, meu nome é Nick, muito bom estar aqui com você, cara, gostei muito de estar aqui contigo. Eu agradeço. Antes, eu queria que você me respondesse um negócio, né, que senão todo esse assunto aqui não faz sentido. O que a Bíblia é pra você, cara? É verdade, não é? É um mito, é uma história? O que ela é pra você, a Bíblia? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu estudo a Bíblia, eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade para ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez antes dos 10 anos de idade, capa a capa. Eu já fiz essa leitura várias vezes, a vida inteira, de capa a capa, pelo menos 6 vezes, estudo ela há 40 anos. Hoje eu estudo a Bíblia igual eu estudo mitologia grega. Ou seja, é uma história, não considero a Bíblia de todo ruim. Eu acho que é um livro que não foi feito para nós. Tá. Como se fosse um livro do Harry Potter, então. Não necessariamente. Porque, tem gente que pratica bruxismo, bruxaria e tal, e usa o livro do Harry Potter pra isso. Porque o livro de Harry Potter, ele é todo voltado para mitologia. Eu acho a Bíblia um livro anacrônico, ele não foi escrito para nós. Foi escrito por um povo que viveu há 2, há 3, há 5 mil anos atrás. Beleza, mas tem história, de outro contrato histórico. Relatos reais, né? Mais de 24 mil fatos que tudo isso aconteceu, cara. Mas você pode dizer que a Bíblia inteira é verdade? Cara, eu consigo. Eu, dentro da minha fé, eu creio que tudo é verdade. Dentro da sua fé. Exato. Agora, e dentro da história, da ciência. A Bíblia tem erros clássicos. Mas meu questionamento também. beleza, você está falando sobre escravidão, você está falando sobre pedofilia. Tá. Qual é o ponto moral que isso é definido como algo errado? A escravidão ou a pedofilia? Porque para que você defina algo como ruim, você precisa ter uma moral do que é certo e do que é errado. A sociedade. Então, a sociedade é falha. Então, exemplo, se a sociedade definir que a pedofilia é real, então tá todo mundo aprovado, tá certo? Cara, o que é definido por ética... Hoje, por isso que a gente não tem uma ética universal. Porque a moral fora de Deus é só uma opinião, cara. Tipo assim, eu coloco como minha opinião. Tá cara, bom, não vou gostar de cachorro, então ninguém vai gostar de cachorro. Deus é uma opinião, pô. Mas, cara, se você... Obrigado. Só para concluir, se você for fazer tudo que a Bíblia manda ou que a Bíblia autoriza hoje, você vai ser preso. Porque você poderia apedrejar outras pessoas, você poderia matar alguém que matou um parente seu, que era o vingador de sangue, existem genocídios que foram permitidos por Deus, e como outras religiões fazem, entendem os seus textos sagrados como verdade. Então eu defendo que a moral ela deve ser estabelecida de acordo com debates na sociedade do que é melhor para a convivência entre a gente. Bom, a minha segunda afirmação é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Daniel, sou da Assembleia de Deus. Eu acredito que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por aproximadamente, né? Não é uma conta certa, mas aproximadamente 40 autores, 3 continentes diferentes, um período de 1.500 anos. 2.000 anos. 2.000 anos, aproximadamente, né? Existem alguns debates na academia. Porque a gente não tem nenhum autógrafo original de verdade. A gente estima, mais ou menos. Sim, nós temos 5.800, varia muito, né? 5.800 cópias em grego koiné, que era a língua que foi escrita no Novo Testamento na época de Jesus, sem contar as mais de 10.000 cópias em latim, em cóptas, que vai aí resultar em mais de 28 Você sabe mil... qual é o primeiro pergaminho que a gente tem? Não estou lembrando agora de cabeça. É o P52. É do ano 120 depois da Era Comum. Certo. Só que você tem que lembrar que a vida média de um afegão no primeiro século era de 25 de um palestino naquela época era de 25 a 30 anos. Certo. Ou seja, a primeira cópia que a gente tem, que o P52 ele tem 18 palavras só, ele é do tamanho de um cartão de crédito, assim. A primeira cópia que a gente tem, ela é no mínimo 3 gerações depois do que supostamente as coisas aconteceram. Certo. Então, se nós colocarmos esse ponto de vista, por exemplo, o número de cópias que existe do Novo Testamento, com o número de cópias
que existe do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico. Comparado com, por exemplo, o escrito de Aristóteles, Platão, o número de quantidade de exemplares é muito maior. E você sabe de quem que é culpa disso? Não. Do cristianismo. Por quê? Porque nas cruzadas, quando existiam as cruzadas, a primeira coisa que eles faziam era queimar as bibliotecas e as igrejas para poder cristianizar. Ou seja, todos os textos que a gente tem dos antigos escritores, dos antigos pensadores, foram preservados pelos árabes e não pelos cristãos. Sim, mas a afirmativa da pergunta é o seguinte, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. É que ela não é a palavra de Deus. Como que eu posso afirmar isso? Porque existem inúmeras contradições. Então, mas não, dentro da Bíblia. contradições aparentes que podem ser resolvidas com vários estudos, né, teológicos, históricos. Então, e a gente, como que responde, não, só para terminar, como que a gente pode falar que isso é uma verdade absoluta, sendo que esse livro é o livro mais odiado e ao mesmo tempo mais amado do mundo. Ele é um livro que muda vidas, que muda histórias, tira pessoas. Por exemplo, eu posso dar o testemunho de mim, não posso falar dos outros, de mim. Era um cara perdido nas drogas, na bebida, eu era um ex-guitarrista de banda de rock, não tô falando que rock é pecado, mas era um guitarrista de banda de rock. Eu era ateu. E quando eu estava perdido, quando não tinha nenhuma perspectiva para mim, eu entendi aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu não ouvi Aristóteles, não ouvi Platão, eu ouvi a Bíblia, que vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Esse livro mudou a minha vida. Mas sabe quem vai explicar isso? Tá Porque eu até entendo que ele explicou a sua vida. Quem fala muito sobre isso, na verdade, tem um pensador chamado Viktor Frankl, que foi vítima do Holocausto, ele fala sobre um sentido na vida. E toda a teoria dele, ele criou toda uma linha da psicologia chamada logoterapia, e ele fala que, para muitas pessoas, o próprio Deus e a religião, ela se torna um sentido na vida. E aí ela é baseada numa frase de Nietzsche, que diz assim, quando você tem um porquê, você pode suportar quase qualquer como. E Nietzsche chamava isso de muleta metafísica, entende? E uma muleta, ela não é ruim. Por que ela é metafísica? Porque você não tem como provar se é verdade ou não, mas a muleta te ajuda a andar. Então, você contar um caso pessoal, eu acredito de verdade que a Bíblia mudou sua vida e que você é uma pessoa melhor hoje. Se o senhor está afirmando agora, que a Bíblia pode mudar... Pode servir, só que isso não pode servir de se o senhor está afirmando que realmente... todo mundo. Valeu, hein? Obrigado, querido. Valeu. E aí, tudo bem, querido? Como tá? Ó, a gente tem um Jesus escrito aí meio rock. Olha lá, tá vendo? Ó, você falou que você não era... Ó, tá vendo? O roqueiro satanista. O diabo não é o pai do rock, o diabo é o pai da mentira, né? Essa ideia é falsa. E meu nome é Marco Brito, eu tenho um podcast chamando Entrando na Mente, legal. Assim, eu acredito que a Bíblia ela é um mosaico. E esse mosaico, Isso a gente concorda. Quando você junta todas essas informações, elas formam a imagem de Jesus. Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele aponta para a vinda de Cristo, né? E aí no Novo Testamento você tem o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, e ali os apóstolos, os discípulos, tudo isso, né? Então a Bíblia ela é um instrumento para revelar a vontade de Deus. Quando você fala de palavra de Deus, por exemplo, você tem lá em João dizendo que o verbo é o próprio Jesus, né? Que ele é a palavra, no princípio era o verbo. Você sabe qual que é a palavra usada em grego quando em João 1? Você sabe qual que é a palavra? Logos, sim. E logos é uma palavra que tem inúmeras traduções. Inclusive, o que eu citei, Viktor Frankl, a teoria psicológica dele... Logoterapia, sim. Logoterapia, mas na logoterapia não está como verbo, ela significa sentido ou propósito. Então, o logos é uma palavra que tem inúmeras interpretações. Quando João escreve esse livro, ele já está escrevendo para combater o gnosticismo, né? Então, no caso, eles não acreditavam nessa ideia. Quando ele fala que Jesus ele é a palavra e ele é ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo ser humano, as pessoas tinham muita dificuldade de crer com nessa ideia. Até o Concílio de Nicéia, em 312, se não me engano, comecinho de 300 e pouco, a congregação cristã ela era dividida. Ela não sabia. Metade acreditava que Jesus era filho de Deus e metade acreditava que ele fazia parte de Deus, que ele fazia parte de uma trindade. Isso foi decidido no Concílio de Nicéia. Não tem como você comparar o seu conhecimento de 2025 com o conhecimento das pessoas no primeiro século. Mas eles estavam mais perto de Jesus. Hoje, por exemplo, os apóstolos, os apóstolos de Cristo não tinham a Bíblia que a gente tem na mão hoje. Sim, hoje nós temos muito mais informação sobre Deus. Até porque Jesus, ele não criou o cristianismo. Não. Né? Jesus era judeu. Sim. Agora eu te pergunto, quem que é a maior autoridade no Velho Testamento? Moisés. Os judeus? Por que os judeus não acreditam então em Jesus?
se ele cumpriu toda Na a verdade, lei? ele veio para os seus e os seus não aceitaram, né? É isso Então, que a Bíblia e diz, eles né? não aceitam. Agora, como, por exemplo, a Bíblia diz... Eles não aceitaram porque eles não aceitam a graça, então, né? mas a Bíblia diz em Números... Jesus, ele era A Bíblia diz o em- Messias que não correspondeu à expectativa dos judeus do que eles acharam Mas que era o a Bíblia- Messias, a Bíblia né? diz em Eles acharam Números- que Jesus vinha para fazer guerra, que Jesus ia sentar num trono, mas Jesus Porque entrou Jesus- montado num jumento. Mas porque Jesus ele era um zelote, né? Existiam 4 tipos diferentes, pelo menos, Não, de... Jesus não era reconhecido naquela época como um rabino, ele era como se fosse um rabino clandestino. Exato. Ele era um subversor Sim. da ordem, Tanto que embora ele não era um subversor militar. Jesus foi né? contra o templo. Sim. Jesus falou com a mulher samaritana, né? Obrigado, querido. Valeu. Muito prazer, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Cris, Tudo bem, Cris? da Igreja Missão Global. E me chamou muita atenção esse tema, né? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Como que você me afirma que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus? Nos debates aí anteriores, falaram sobre uma mudança. Ah, é um livro que muda a vida. Você até falou, concordo. Como que Deus, ele não fala através desta palavra com alguém? Como existe uma mudança em alguém se não é Deus falando? Mas o Bhagavad Gita também muda a vida das pessoas, o livro dos Mormons também muda a vida das pessoas, o Alcorão também muda a vida das pessoas, então todos esses são livros de Deus. Então, por exemplo, a Bíblia diz em Números que Deus não é homem para se arrepender. Em Gênesis ele diz, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como uma Bíblia, se a Bíblia fosse a palavra de Deus, um ser todo-poderoso, onisciente, onipresente, que criou todo o universo, que determinou as leis da física, que fez tudo isso, a sequência de Fibonacci e tal, como ele não é capaz de escrever um livro que só 1/4 da população da Terra acredita? Ou seja, 3/4 vai morrer porque não acredita no cristianismo. Como o colega falou aqui anteriormente, Então Deus não quer se revelar. pessoas não aceitam, é diferente. Não. Pessoas não Você aceitam está cometendo um equívoco. aquilo o que tem. E existe o livre-arbítrio. Então você vai aceitar aquilo na tua vida, aquela palavra que Me transforma, mostra que na Bíblia cura, que aonde liberta. está escrito que existe livre-arbítrio. Existe Então livre-arbítrio. me mostra o texto, Porque texto. ele não veio mudar, ele veio aumentar. Obrigado. Voltei, cara. Vamos lá, meu querido. Por que a Bíblia não é a palavra de Deus para você, chileno? Cara, porque eu acho que... eu acho não. Existem inúmeras contradições, sem contar conceitos morais. Aponta uma contradição para mim. Acabei de mostrar, por exemplo, o Números diz que Deus não é homem para pecar e para se arrepender, e aí Gênesis diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Por exemplo, Mateus e Lucas apontam genealogias totalmente diferentes de Jesus, e não é assim que são poucas, não é erros bobos. Um aponta 46 gerações, o outro aponta 72. E depois, eles apontam uma genealogia de José, e a própria Bíblia diz que José não teve participação nenhuma no nascimento de Jesus. Por quê? Porque o pecado entra por causa do gene humano. Então, necessariamente, Maria teria que ser virgem e teria que ser concebida por meio de Espírito Santo. Então, por que a Bíblia apresenta a genealogia de José, sendo que José não teve participação na vida de Jesus? Vamos lá, agora eu vou te responder. Essa questão de José, se a gente for olhar pela questão judaica, eles entendem de uma forma diferente, né? Eles entendem que precisa partir do momento do sêmen. Então, se não há a questão do sêmen, não há uma geração. Não há genealogia, tinha que exatamente. ser Deus, Mas, Jesus, para o ponto. cristianismo, essa questão de tem que ter o sêmen, etc., ela não é real. Porque o cristianismo, ele trabalha numa esfera de fé em relação ao nascimento de Cristo. Isso é um fato inegável. Então Deus é geográfico. Todo cristão, ele entende dessa então, maneira. Isso é fato, Deus é geográfico. Ele se revela para os países que são cristãos. É muito mais fácil você ser salvo, porque se você nasceu numa família radical hindu, numa família radical muçulmana, numa família shintoísta, ou seja... É o mesmo argumento de Richard Dawkins, porque é exatamente isso que ele utiliza para falar o tempo todo contra a fé cristã, né? Não, mas eu não estou falando, eu estou trazendo fatos, não é? Sim, são fatos. São fatos. Mas é um argumento que então, todo cético acaba utilizando, porque realmente há muitas religiões e há muitos deuses. Só que a gente entende como cristão que existe um único Deus. Mas a questão é o seguinte, se a Bíblia diz que Deus é amor e que estamos todos sob a benignidade merecida de Jesus e que Ele quer que todos se salvem, né? A não ser que você seja calvinista.
né? Porque os calvinistas dizem que não, que ele que escolhe, dane-se, você pode querer ser salvo se ele não quiser, né? Que é uma dissidência bem forte dentro do cristianismo também. É uma briga. Né? Outro fator, por exemplo, a gente tem aqui, 13 pessoas, cada uma praticamente uma denominação diferente. O que eu mais escuto nas minhas redes sociais é, você leu muito a Bíblia, mas você não leu com o Espírito Santo. Você não sabe interpretar. Aí eu te pergunto, de todos vocês aqui, ou das 40 mil religiões ditas cristãs, qual que sabe interpretar que tem o Espírito Santo? Se cada uma tem algum ponto de divergência. Existem vários pontos de divergência realmente em várias questões. O ponto Tudo isso me principal diz que que a Bíblia não não é há a palavra de divergência, é o único fato que não há divergência é que Cristo é o único meio de salvação para todo cristão. Isso é um ponto que converge e concorda entre todas as religiões, independente de qualquer uma. Esse é um ponto chave. Obrigado. Agora que eu ia começar. É difícil. Pregar salvação, Vamos lá. Desculpa aí, até não me apresentei, meu nome é Bruno, eu sou formado em jornalismo e estudante de teologia, especialista em história da igreja. Legal. Eu queria pegar o gancho aí do nosso amigo aí no final, né? A gente poderia falar sobre a questão de arqueologia bíblica, a gente poderia falar a questão de manuscritologia, a quantidade de manuscritos do Novo Testamento e tudo mais, mas eu acho que um ponto importante e fundamental para toda essa discussão... Exegese. Mas o ponto fundamental para qualquer cristão é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou... Nossa fé vã. Nossa fé vã. É por isso que eu não tenho fé, porque ele não ressuscitou. É por isso que eu tenho fé, porque ele ressuscitou e reina. Mas eu queria falar o seguinte, você morreria por uma mentira? Por algo que você sabe que é mentira, não por algo que você crê ser verdade. Eu vou te responder de outra maneira. Muitas pessoas saem todo dia para trabalhar dispostas a morrer, como é o caso de um bombeiro, um policial, um resgatante. Muitas pessoas morreram em prol dos seus ideais políticos, seja pelo liberalismo, seja pelo socialismo. Muitas mulheres morreram em prol dos direitos das mulheres. Muitos negros morreram em prol dos direitos civis. Então, o que acontece? Esse argumento de que ninguém morreria por algo que não é verdade... Esse exemplo que você está dando, a pessoa está morrendo por algo que ela crê ser verdade. Os discípulos, eles morreram por algo que eles sabiam se era verdade ou não. Mas como você disse que eles sabiam? Eles acreditavam se era verdade? Eles morreram falando, eu vi Jesus ressuscitado. E é por isso que a frase de Tertuliano, então, ela ecoa. Mas ela dá um eco. A questão é o seguinte, a frase, na academia... Só um minutinho, que a frase de Tertuliano, ela ecoa até os dias de hoje. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ninguém morreria por algo que sabe se é verdade ou não. E eles morreram afirmando, eu vi Jesus ressuscitado. Essa que é a questão. Você, por exemplo, não consegue dar uma resposta para as aparições de Jesus ressuscitado. Não, porque a gente não tem nenhum autógrafo original. A questão que é consenso... Mas isso não é um problema. A questão que é consenso na academia, que a gente só tem cópias das cópias das cópias, e a gente já tem inúmeros casos de interpolações posteriores. Eu vou te dar um exemplo. O final de Marcos, nos manuscritos mais antigos, ele termina quando as mulheres encontram Jesus. Mas se você lê o final do capítulo 15, tem ressurreição. Deixa eu te falar. Tá. Por exemplo, em nenhum manuscrito antigo, por exemplo, existe aquela passagem da mulher adúltera que Jesus fala assim... A ressurreição não precisa disso. Deixa eu terminar de falar. Tá. E o que eu quero te dizer é o seguinte, existem inúmeras interpolações que foram a posteriori, que academicamente já são consideradas que não foram dos supostos escritos originais, porque os escritos originais não tinham, e aí eu te pergunto, por que a ressurreição também não pode ter sido uma construção posteriori se a gente não tem nenhum texto original? Essa é a questão, entendeu? Trocou? Esse é jiu-jiteiro também. Muito prazer. Prazer. Eu sou o Bispo Ivan, da Igreja Missão Global de Santa Amaro. A gente vai no jiu-jitsu mesmo, mas também eu queria que você vivesse uma experiência. A gente falou de gregos, troianos, daqui a pouco falam do Tirulipa, daqui a pouco fala da André Surak, mas não fala do quê? Da experiência. Porque você não vê o vento e o ar, mas você sente, você depende dele. E o seu pai, porque quando o seu pai, que é Deus... Ele corrige. Você tem filhos? Eu tenho. Então, você fala só o que é bom para ele ou você corrige? Ou você não vê o que é dever e o que é direito? Então, tudo que foi falado na primeira e na segunda pauta, nós temos que entender o que é o pai.
Porque Deus, cada um tem o seu, tem várias religiões, se você estudar A, B, C, todo mundo quer ser o douto da lei. Mas a experiência que eu sei que você já teve, até porque você já teve fruto e já gerou na terra um filho. Então, o que você sente? Você já se colocou no lugar de Deus? O que você faria para ter essa experiência? Porque isso é a palavra. Todo mundo já passou por situações, concluindo o raciocínio, todo mundo já passou por situações que tudo que está na Bíblia, você passou deserto, você viveu milagre, porque um filho é uma geração do milagre. Quando o médico falou assim, ó, você já nem sabia se ele ia sair na terra, você já fez um enxoval, isso é crer sem ver. Então eu queria que você tivesse essa experiência com Deus através da palavra de Deus. Vou discordar, eu entendi o que você falou, é muito legal, e realmente ter um filho é uma experiência transcendental. Concordou com alguma coisa? Não, é verdade, quem realmente quer ser pai, agora, não é crer sem ver. Eu sei que tem uma criança aí dentro, eu fiz o ultrassom, eu vi o coração dele, eu fiz o morfológico, então... Deu nome sem saber se era menino. Não, eu dei nome quando eu sabia o sexo. Então, o conceito de Hebreus 11:1 é a fé, a certeza das coisas não vistas. Então, não posso dizer que é fé. Eu sabia que tinha um bebê lá dentro. Tá certo? Mas a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando o filho pródigo, ele veio no... Bom, a terceira afirmação proposta é que Deus não criou nada, as leis da física que criaram. Bom, na verdade, né, a cosmologia moderna diz que há grande possibilidade de que as leis da física passaram a existir a partir do começo do Big Bang. A gente não sabe se as leis da física existiam ou não antes do Big Bang, mas a afirmação é que não foi Deus que criou o universo. Muito prazer, tudo bem? Bom? Olá a todos, sou o Thales Júnior, irei debater agora com o chileno Gomes, já o conheci de alguns debates, acompanho em suas redes sociais, estou muito animado para falar com o chileno, para nós debatermos alguns assuntos teológicos acerca do seu ateísmo e quem ganha é o ouvinte. O senhor queria começar te ouvindo? Me ouvindo? Isso. Bom, vamos lá. A gente tem fortíssimas evidências, inclusive quem desenvolve a teoria do Big Bang, um dos primeiros que desenvolve, foi um padre, né, que era um cristão, de que o universo ele começa de uma matéria, o que a gente chamava de estado de singularidade, né, que é o estado mais aceito hoje da cosmologia. Não existe uma resposta definitiva, um martelo, e de que a matéria estava toda condensada e por flutuações quânticas ela começou a expandir, né, numa temperatura altíssima, e à medida que foi havendo resfriamento, foi surgindo planetas, galáxias, e as leis da física foram sendo estabelecidas, que foram regendo o universo. Eu queria começar dizendo, na verdade, até mesmo sobre as 5 vias tomista, quando São Tomás de Aquino ele traz filosoficamente, inclusive a filosofia e a cosmologia contemporânea já aceita que o universo ele teve uma causa primária. Tomás de Aquino ele vem trazer isso, inclusive São Tomás de Aquino ele se inspirava muito em Aristóteles. O problema na verdade, ele copiou totalmente, ele só botou Deus no começo, só que Aristóteles não botava. É porque Aristóteles estava num contexto totalmente diferente, era na Grécia, enfim. Mas, ou seja, até mesmo Aristóteles, na Grécia Antiga, ele já teve uma noção na perspectiva de enquanto ele analisava, ele costumava na Grécia olhar para as estrelas, enfim, os gregos admiravam muito isso, e eles chegaram a essa conclusão de que tudo que existe, a filosofia e a cosmologia contemporânea, eles no caso dizem e comprovam de que realmente o universo ele teve uma causa. Portanto, se o universo teve uma causa, vamos lá. A história, no caso, diz que em 1929 o The Hubble viu com seu telescópio as galáxias se afastando da Terra, ou seja, e vem o padre Georges Lemaitre, que já fundamenta essa ideia, essa teoria. 1920. Isso mesmo. E aí, como pode o nada gerar o nada a partir do nada? Porque então, isso é impossível. Então, aí que tá. Essa questão do nada, perfeito, que você falou, perfeito. Em nenhum momento da cosmologia diz que o nada surgiu do nada. Quer saber aonde diz que surgiu do nada? A Bíblia, em Gênesis capítulo 1. O único lugar da história onde diz que algo surgiu do nada foi do hebraico antigo, que é o verbo bará,
que diz que Deus criar criou tudo a partir do nada. Só que... Ou seja, se é impossível, você está falando contra a Bíblia, porque se é impossível algo ser criado a partir do nada, então Deus não poderia ter criado algo a partir do nada. Então o verbo bará está errado. Mas isso é uma ilógica. O que é a cosmologia moderna, agora só um instantinho, o que Aristóteles dizia? Aristóteles dizia, e ele não chamava de Deus, ele chamava de primeiro motor imóvel, porque existe um nexo causal, que toda causa tem uma causa anterior a ela, que teve uma causa, mas se a gente for nisso... E como o ateísmo explica isso? Então, a gente explica o seguinte, que a matéria do universo, tal qual Aristóteles pensava, a gente não tem como afirmar, mas ela pode sempre ter existido. Da mesma maneira que você diz que Deus sempre existiu, sempre vai existir, por que a matéria do universo não pode ter existido? Mas hoje, os filósofos cientistas, eles já aceitam, 40% dos cientistas de elite já acreditam, já são teístas. Ou seja, a cosmologia contemporânea e a filosofia já aceita que houve uma causa primária. Tudo que existe tem que haver uma causa. Vamos lá. Mas esse argumento seu que 40% dos cientistas são teístas, isso vai contra você, porque 1% da população do planeta é ateísta e a maior parte dos cientistas são ateus, sendo que o prêmio Nobel 10% são ateus, sendo que na população geral e na história da humanidade, inclusive os cientistas que eram cristãos, eles não tinham liberdade de poder estudar, porque senão eles eram condenados por heresia. Quando Galileu Galilei foi condenado, por exemplo, René Descartes, né, que fez aquela famosa frase cogito ergo sum, que é traduzido em português, penso logo existo, ele estava escrevendo em 1628, ele estava escrevendo uma obra sobre o heliocentrismo. Galileu Galilei foi condenado em 1632 e ele abandonou a obra. Por quê? Porque a igreja, ela matava inclusive os cristãos que iam buscar a ciência. Reconheço que houve uma falha, inclusive você. Ao entender a história de Jesus, você compreende que o... Goodbye. Obrigado, querido. Valeu. Paz, eu tenho medo, cada vez que você pega essa Bíblia perto de mim, aí, que se eu tomar uma biblada desse tamanho aí, meu... A cosmologia moderna, através do modelo Lambda CDM, que é o modelo mais aceito na academia, né, o modelo do Big Bang, ela vai postular que tempo, matéria e espaço vieram a existir junto com o Big Bang. Exato. Naturalmente, a causa do Big Bang, a causa da expansão da singularidade, ela precisa ser atemporal, porque o tempo não existia. Não, errado. Argumento lógico errado. Se o tempo não existia, como olha que essa causa pode estar presa ao tempo? Mas logicamente isso é errado. Vamos analisar. Então, assim, para que exista um processo causal, tem que existir um antes da causa, um durante a causa e um depois da causa. Necessariamente já tem que existir tempo. Não tem como existir uma causa fora do tempo. Aí você está falando de causa física. Deus é uma causa transcendente, é uma causa metafísica. Justamente por isso é a única causa logicamente possível e aceitável. Porque é a única causa, através de uma condição especial, que se limita a estar fora do tempo, ou que pode estar fora do tempo. Então, se tempo, matéria e espaço vierem a existir com o Big Bang, é naturalmente lógico aceitar que essa causa tem que ser atemporal, metaespacial e tem que ser imaterial. Não, isso é um salto lógico. Isso é um salto lógico. Não quer dizer que porque a gente não sabe, necessariamente tem que ser atemporal, tem que ser imaterial e tem que ser atemporal. Isso é um salto lógico. Mas eu não disse que nós não sabemos. Eu disse que nós sabemos que o tempo, a matéria e o espaço vieram a existir com o Big Bang. Tudo bem, a gente não sabe o que causou o Big Bang, se foram flutuações quânticas ou o que causou. Você dizer que já que ele veio a existir, necessariamente tem que ser imaterial, atemporal e imaterial. Isso é um salto lógico. Vamos lá. Se o tempo, a matéria e o espaço não existiam, vieram a existir junto com o Big Bang. Como que a matéria já existia já? Não, o que existia era energia através da flutuação quântica que se transforma em matéria. Não. Existia toda a matéria concentrada no estado de singularidade, chama. Então a matéria já existia. É que o conceito de matéria eterna... O tempo e o espaço passaram a existir depois disso, porque eles começaram a expandir. É que você está trabalhando o conceito de matéria eterna, que já tá, isso já foi... Não, porque o Big Bang pressupõe exatamente que a matéria estava condensada no que a gente chama de estado de singularidade. E aí o que acontece? Goodbye. Obrigado. Opa, vamos lá de novo. Foi falado sobre a palavra bará no Gênesis capítulo 1, e achei bem interessante que é o Bereshit bará, Elohim et Hashamayim vet Haaretz, que é no princípio Deus criou os céus e a terra. Se nós partimos desse pressuposto... Na verdade não é Deus, né? É deuses. Elohim é o plural de El.
Deuses. Então, aí, no caso, a gente não pode atribuir somente os deuses. Há várias interpretações dentro da interpretações, semântica. claro. Dentro da semântica, Inclusive, depois, no Concílio de Nicéia, foram transformar Elohim em trindade, para dizer que Deus era 3 em um só. Mas até então... Esse foi um concílio tertuliano, no caso, né, tardiamente depois. Mas, enfim, a questão é o seguinte. Quando nós vemos que a matéria veio a existir, partindo do pressuposto do que o nosso amigo acabou de falar, teria que ser imaterial, algo que veio a criar a matéria, porque eu acho que teria que ter muito mais fé para acreditar em flutuações quânticas. Mas para ter flutuação quântica tinha que ter a matéria estava condensada no estado de singularidade. Então, mas... Todos os modelos cosmológicos admitem uma matéria, a matéria do universo condensada primeiro. Mas você concorda comigo? Veio, a gente não tem como saber. Você concorda comigo que também é uma teoria, não tem como provar categoricamente que existiam Concordo. Como Deus. Agora, Sim. você concorda que qualquer argumento que a gente usar para Deus, a gente pode usar para essa matéria também? Sim. Da mesma maneira que a gente não tem como provar como que Deus sempre existiu ou está fora do tempo e sempre vai existir. A gente pode usar isso para a matéria do universo também. Sim. Agora, até antes de Einstein, com a física newtoniana, a gente acreditava que o tempo também era eterno. Quem vai desenvolver isso com depois de o padre, desculpa, me fugiu agora. Lemaitre vai... o Einstein, com a teoria da relatividade geral, que ele vai dizer que o espaço-tempo é uma malha. Né? Inclusive, ele vai alterar o conceito, inclusive, da gravidade de Newton, que Newton dizia que o corpo se atrai quanto mais pesado atrai. E aí, Einstein vai dizer, pelo conceito da relatividade geral, que o corpo pesado, ele distorce o espaço-tempo. Então, mas, Pode falar. Dentro de todas essas teorias científicas que existem, não estou assim, descartando todas, né? Mas, assim, por que somente a Bíblia estaria errado, como Deus é o princípio de tudo? O Gênesis capítulo 1 vai corroborar com João capítulo 1, que é que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Por que somente a parte bíblica ela tem que ser descartada, sendo que Deus, sendo o criador de todas as coisas, e somente a parte científica ela é aceita, ela é tida como correta? Por que não foi Krishna, então, que criou? Como assim? Por que não foi o Deus hindu? Porque nós queremos... Então, aí que tá. É isso que eu quero te dizer. Se a gente não tem como afirmar que Deus criou, o que fica para mim é só o que a ciência consegue propor, entende? Eu não, inclusive, tem gente que acha ruim comigo, fala, esse cara não é ateu, porque eu falo assim, eu deixo uma margem para que eu esteja errado. Eu não sou o dono da verdade. Eu posso estar errado. É que você está partindo do pressuposto que existem agora vários escritos religiosos, né? E vários só que assim, deuses, de todos os escritos que existem, e de todos os deuses, vai ter que existir um só que é verdadeiro. Mas toda cultura tem uma teogonia. Então todos criaram o universo? Não, a gente... Boa, foi bom. Gostei. Goodbye. Você tá me olhando com uma cara de matador, hein, meu? Gostei da confiança. Muito bom, aí que eu gostei. Tudo bem? Eu sou Alberto, meu Instagram é alberto.trade. Eu sou o único católico apostólico romano aqui no meio de todos os evangélicos. Uma pergunta, você é sedevacantista ou não? Sou tradicionalista. Tradicionalista. Exatamente. Mas é sedevacantista? Não necessariamente. Não necessariamente. Você sabe o que é o movimento sedevacantista? Eu tô impressionado de você saber o que é sedevacantista. Cara, eu sou teólogo, porra. Se eu não souber o que é sedevacantismo, você é ou não? Não, eu sou tradicionalista. Tradicionalista, tá Sim. bom. Então, tá. Bom, mas seguindo aqui o que estávamos dizendo. Quando você vai falar de leis da física, você, de certa forma, você afirma da existência de Deus. Porque não pode existir uma lei sem um legislador, primeiramente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma lei que injúria racial é crime, é uma lei. Tem que ter alguém para legislar aquela lei, não surgiu do nada. A gente está falando de uma lei moral, de uma lei ética que rege as relações humanas. Agora, quando a gente fala de leis da física, é a natureza que estabelece. Ela pode ter surgido espontaneamente. Porque o que acontece... Então pode surgir agora uma lei da física nova aqui? Não, porque a lei, o universo já está estabelecido. Por quem? Porque o que acontece? Não é por quem, olha só, qual é a grande erro de interpretação? As pessoas dizem assim, tudo é tão perfeito, né? O universo não é perfeito, a vida não é perfeita. O que existe? Existe que só sobrevive o que é possível. Eu vou te dar um exemplo. Um grande argumento teísta é o que eles chamam de ajuste fino. Já ouviu falar do ajuste fino? O ajuste fino são 122 condições que são milimetricamente calculadas para que a vida exista no planeta Terra. Que é o argumento que os cristãos usam. Estou até te ajudando, certo? Só que, por exemplo, nos últimos anos tem sido feito expedições na Fossa das Marianas, que é o local mais profundo do planeta até agora, são 11 mil metros,
que as condições são extremamente contrárias, é até chamada de espaço alienígena, porque lá a pressão atmosférica, a pressão da água equivale a 1.800 gravidades, a concentração de metano de mercúrio, ela é extremamente tóxica e existe dezenas, centenas de milhares Mas de o que vida. tem a ver com a situação Tem toda? a ver que mesmo fora do que é aqui em cima, na atmosfera, o que as leis geram vida, num estado totalmente diferente, onde as condições são diferentes, a vida também existe, ela se adapta, entende? Então não existe uma Certo, ordenação... mas não surgiu do nada. O que eu estou dizendo é justamente isso. As coisas que nós vemos estão em constante movimento, as coisas... Tudo está acontecendo aqui. E estão se E precisa adaptando. necessariamente de um princípio. Tudo bem, se adaptam. Mas é necessário um princípio inicial da onde partam todas essas coisas. Você tem um filho, não tem? Tenho. Seu filho veio de você. As coisas elas precisam vir de algo. Não tem como surgir nada. Eu não posso chegar aqui em chineno e falar assim, chineno, cria uma flor agora na sua mão. Cria alguma coisa. Não tem como. Porque Sim. as coisas elas precisam Aí a de uma pergunta é, coisa então, ordenatória da onde primeiro. Deus veio? Da onde Deus veio? Deus ele precisa necessariamente ser incriado para criar todas as coisas. E eu não posso falar isso do universo? O universo é uma coisa criada, ele é uma coisa, o universo existe, ele é uma coisa material, a gente toca nele. Sim, então mas não a tem como o matéria universo dele, a ele ser... singularidade existia antes do Big Bang. A matéria estava Mas condensada. a singularidade já é matéria. Sim. Então quando a gente está falando de uma coisa incriada, não pode ser matéria. Mas então, por que necessariamente alguém tem que ter criado a matéria? porque Isso não é tem um, como surgir, salto lógico. Porque não tem como surgir algo do nada. Mas isso Não você tem está falando dentro das leis que existem hoje. Antes as leis físicas não existiam de é uma maneiras questão, diferentes. não é uma questão de lei física, é uma questão universal. Não tem como uma coisa aparecer do nada. Não tem Mas como isso coisa, pode ser condensado. É uma pressuposição. Porque se as leis físicas que regem o nosso universo, elas passaram a existir a partir da expansão do Big Bang, a gente não sabia quais eram as leis físicas que regiam o estado de singularidade antes. Tudo bem, mas o estado de singularidade ele precisa de um ponto inicial para ele surgir. Porque vou dar um E exemplo. se ele sempre existiu tudo- como Deus? Porque não tem como ele sempre existir, porque ele é matéria. A matéria é uma coisa que ela perece Isso é matéria, com o tempo. não, Você é eterno. a matéria do universo não. Ah, não, Cara, a segunda lei não é de por Lavoisier, a lei da a conservação de massa. Conservação A conservação de massa diz que matéria não se destrói. Ela, Certo, só, tá toda ela uma não constante se transformação. constrói e não se destrói. Ela só pode ser alterada. Então, isso que você falou, que a matéria ela perece, isso é um erro. Não, ela perece, eu existe. digo que as coisas, você morre, eu morro, isso aqui é uma coisa que Tudo se bem, destrói. mas a elas estão numa matéria constante permanece. transformação, Os certo? átomos continuam por aí. Vai virar grama, vai virar saco de boi, vai virar chifre. Mas eu tô dizendo que entende? não tem como isso ter nascido do nada. Entendeu? Mas isso, ela Isso é um sempre erro existiu. filosófico por si Não, só. não é. É um salto filosófico você pressupor que existiu um princípio sem que a gente tenha uma prova. A gente pode colocar isso que pode ter existido um princípio. Isso é uma posição filosófica. Agora, ela tem que ter existido, isso a gente não pode afirmar, entende? Mas essa afirmação sua de dizer que isso não existe é uma afirmação de qualquer coisa. Pode afirmar qualquer coisa. Então, eu acredito que um pedaço de bosta deu origem ao universo. Sim, então, mas há eu- 14 que é bilhões de anos, 14 bilhões de por anos atrás, a gente é um animal que vive muito pouco. A gente sabe nada da Terra, nada do universo, nada do mar. A gente está engatinhando na ciência. Então você ainda. não pode se afirmar ateu com convicção. Mas eu não afirmo, eu falo que eu tenho, eu deixo um percentual que eu posso estar errado. Eu acabei de falar Certo. isso. Eu deixo um Então, se percentual você que eu sabe, posso se, estar errado. se você não tem certeza no ateísmo que você vem aqui Não, defender... eu tenho certeza no meu Sabe- ateísmo, só que eu não tenho certeza que eu sou o dono da razão. Eu tenho certeza no que eu deixo. Só que Então eu você posso pode estar errado agora e eu posso estar certo, então. Pode. Exatamente, Mas então tem que me dar razão Só agora. que o dia de amanhã, só que você não conseguiu me provar, seu Deus. O dia que você conseguir trazer uma prova real, olha, aqui a prova que Deus existe, eu vou falar, cara, eu estava errado, parabéns, você estava certo, a partir de hoje eu acredito Eu no tô seu dizendo que Deus. existe uma necessidade de Deus existir. Não. Agnóstico é o seguinte, o prefixo do grego gnose é conhecimento. O prefixo grego a quer dizer negação. Então, o agnóstico não sabe. Eu não acredito... Não, esse é outro erro. É outro erro. As pessoas acharem, o ateu ele não vê evidências de Deus. Mas se você chegar e provar, se você conseguir alguma maneira de provar a Deus, a minha honestidade intelectual, vou ter que dizer... Eu acredito. O próximo tema proposto é a moral não vem de Deus, principalmente do Deus cristão, do Deus da Bíblia. Vou nem falar do Deus cristão, do Deus da Bíblia. Deixa você ir. Prazer de novo, De professor. novo. Vamos lá. Com prazer é mais caro, hein? A moral não vem de Deus. Mais uma vez, por que a moral não vem de Deus? Porque a gente tem inúmeros exemplos de que a moralidade ela pode se envolver do próprio ser humano. Vou te dar um exemplo. Os países hoje considerados mais morais no mundo, que são os países orientais e os países nórdicos, eles
defendem o que a gente chama de moralidade secular. É uma moralidade defendida entre debates da sociedade da melhor maneira da gente conviver entre a gente. E a gente vai ter grandes pensadores na história, como Nietzsche, por exemplo, que defendia a vontade de potência, que ele vai dizer que você tem que dar o seu melhor para a sociedade para que ela ocorra melhor. A gente vai ter Sartre, que vai dizer que a existência precede a essência, que nós somos condenados a ser livres e que a nossa moralidade vai depender do que nós decidimos ser melhor. Vamos ter Viktor Frankl. Mas a moral é relativa? Kant. A moral, ela vai... Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma moral universal? Kant diz que sim. Kant propõe uma moral universal, que ele chama de... Lei moral universal. Não, é isso que Kant chama. Não, mas como ele chama essa proposta dele? Imperativo categórico. Isso que ele propõe, Kant, uma maneira que se todo que... mundo fizesse isso, ele fala, a gente conseguiria ter uma moral universal. O Kant ele diz que não pode ser no caso, por um lucro, ou seja, ele fala que tem que ser por dever. Por dever, mas vamos lá. Isso Se aí. a lei moral ela é relativa, parabéns, inclusive o Nietzsche, ele acreditava numa moralidade relativa. Sim. Se a lei moral é relativa, em qualquer ambiente, por exemplo, torturar uma criança por prazer se torna certo. Mas ela não vai ser relativa de acordo com a vontade de cada um, vai ser relativa de acordo com as deliberações da sociedade. Torturar uma criança por prazer. Ela vai ser relativa de acordo com a sociedade em que a gente vive, da melhor maneira da gente conviver. Vamos lá. Você sabe o que significa Geena? Não. Geena é uma palavra usada no Apocalipse, que eles usam para condenação eterna. Tá. Era usado no Vale de Inon, que ficava perto de Jerusalém, onde os judeus, sabe o que eles faziam? Sacrificavam seus filhos a Moloque. Entende? E ele era moralmente aceito na época, por isso que o texto condenou. Sim, mas você concorda errado. Entende? Mas porque para eles... Não é porque foram os judeus, porque... Não, mas é o que eu estou te falando. Mas para aquele grupo, moralmente era aceito, era moral. Há estudos comprovados de Donald Brown que justiça e injustiça estão presentes em todas as civilizações, em todas as culturas. Sim. Só que o ateísmo não tem... O conceito de justiça e injustiça. Há estudos também comprovados de recém-nascidos que já agem egoístamente com adultos egoístas. Ou seja, os recém-nascidos já não... Sabe quem explica isso? Esse cara aqui, ó. Freud, ele fala que a gente nasce id, é o primeiro construto da personalidade, e id é desejo. Por isso que a teoria psicanalítica é baseada no libido. A moral é objetiva porque o ateísmo ele não tem base para responder qual é a fonte moral objetiva da humanidade. A moral não é objetiva, quem vai definir a moral é o grupo ou sociedade uma criança ao qual você por prazer. Se aquele grupo ou moral, aquele grupo ou sociedade que estiver, não estou falando que é certo, tá? Que eu não acredito nisso, mas se aquele grupo ou moral, aquele grupo ou sociedade definir que isso é moral, vai ser moral, como é o caso de então casamento. É relativa, cara, mas olha só, religiões... Obrigado. Só para eu concluir, como é o caso de algumas partes do mundo, como na Índia ou países muçulmanos, é moral e é legal um adulto de 40 anos casar com uma menina de 8 anos. E, inclusive, consumar o casamento, todo mundo sabe que é consumar o casamento, com uma menina que ainda nem menstruou. E ele e o pai e a mãe estão felizes. Então, para a gente que vive na sociedade ocidental, isso é imoral, amoral e ilegal. Mas para aquela sociedade é moral e é legal. Então, por isso que eu digo que a moral ela vai ser subjetiva a cada povo ou sociedade que ela é estabelecida. Olá, muito prazer. Sou o Fábio, recém-graduado Blue Belt. Oh, Blue Belt, parabéns. Prazer estar aqui de frente com Black Belt. Parabéns. Chileno, se a Bíblia não é a palavra de Deus, se Deus não existe, toda moral é subjetiva, conforme já foi falado aqui. Se a moral ela pode ser moldada com a cultura, ela é subjetiva. E o que nós queremos? Uma moral absoluta por um Criador eterno, perfeito. Mas então vocês estão sendo contraditórios. Por quê? Porque vocês disseram para mim que a revelação é progressiva. Exatamente. E que Deus permitia a escravidão, Deus permitia a pedofilia, de acordo com o contexto sociocultural, e que hoje em dia isso não acontece mais, porque Jesus veio e trouxe um novo pacto. Então vocês estão me dizendo também que a moral é subjetiva e que ela vai depender do contexto histórico. Sobre a escravidão, a pedofilia é uma afirmação sua. Não, é a Bíblia que diz. Êxodo 21, nós nunca Números. nunca assumimos que isso está escrito aí. Eu li o texto. Quer que eu leia de novo? Não, esse tema já foi tratado. Pode vender sua filha como escrava? Esse tema já foi tratado, já foi explicado. Tá né? Não foi explicado. Aliás, eu expliquei. Não, foi muito bem explicado aqui pelo nosso irmão. Então, o que nós queremos? Uma moral absoluta.
Como a revelação ela é progressiva... Então me fala um termo, uma moral absoluta. Uma moral absoluta? Amar a Deus acima de todas as coisas, todo o coração. Eu não acredito em Deus, então não é absoluta. Não é para você, mas é absoluta para o cristianismo. É por isso que nós estamos aqui. Então não é absoluta. É absoluta. Cara, apenas um quarto da população mundial é absoluta, é cristã. Então quer dizer que 3/4 são para o inferno. Então você crê, de acordo, por exemplo, com a realidade do Brasil, na democracia que nós vivemos, se for votado algo que venha fazer mal a várias pessoas, isso vai se tornar moral, porque a maioria decidiu isso. Existe o fator ontológico. Se o Brasil... E existe o fator axiológico. Certo. Então, por exemplo, ontologicamente, uma coisa, se ela for definida pela maioria, ela pode ser definida como boa. Mas axiologicamente, ou seja, na prática, não necessariamente ela é boa. Então você está concordando comigo que a moral ela é subjetiva. Foi o que eu falei, ela é subjetiva, não existe um criador, ela é subjetiva. E não existe um criador, por isso que a gente não tem uma moral objetiva. E nós temos porque existe um criador. Não, mas cara, se só 1/4 da população mundial é cristã, então só 1/4 tem moral? Então quer dizer que os outros 3/4 do planeta... Então quer dizer que os outros 3/4 do planeta são amorais ou imorais? O ateu... Posso concluir? Posso concluir? O ateu, ele pode ser moralmente, de acordo com a sociedade, ele pode ter moral. Mas de acordo com o cristianismo, por exemplo, se eu olhar alguma das mulheres aqui e tiver algum desejo, eu já sou imoral perante a visão cristã. Por isso que nós falamos que é a visão. Nossa, eu tinha que responder muito isso, mas não vai dar tempo. Obrigado, querido. Valeu. Kant, que era um filósofo, por sinal, cristão, né? Ele era luterano, ele tira a necessidade de ética e da moral de Deus e ele joga para o ser humano. E Kant ele faz uma diferença entre desejo e vontade. Ele diz que desejo ele é manifestação corpórea. Então, se eu olhar para alguma das mulheres, como ele falou, mesmo eu sendo casado e eu sentir um desejo, ela não é passível de julgamento moral, porque ela nasce. Já para Kant, vontade é o que eu decido fazer com o meu desejo. Se eu dou vazão para ele ou não. Aí isso é passível de julgamento moral. O que eu decidi fazer com o meu desejo. Então o desejo ele é inato ao ser humano. Não tem como a gente controlar. Obrigado. Bem-vindo novamente. Vamos lá. Você está falando que a Bíblia, você falou no início que a Bíblia é algo mitológico, né? Eu queria entender, tipo, da onde você tira a sua moral. Você falou que é da sociedade, certo? A minha moral eu tiro das deliberações sociais que eu tenho do que é melhor convivência, do que eu penso ser a melhor convivência entre nós. O que você pensa, só o que a sociedade pensa? Porque a sociedade pensa e pelos meus estudos e o que eu acho o que é bom. Porque, por exemplo, o brasileiro... é muito comum o jeitinho brasileiro, a Jade Gerson. Eu discordo. Então, para a maioria, eu não dou jeitinho. Eu não faço coisa legal. Eu não faço... Legal. Então, hoje, a moral entende que a escravidão, ela é errada. Em alguns lugares. Em alguns lugares ainda continua. Mas hoje a gente crê. Você também crê nisso? Também crê nisso, Mas em algum momento... Aliás, eu creio desde sempre, diferente da Bíblia que permitia. Então, pelo que você está falando, em algum momento a sociedade creu, né, ou entendeu que a escravidão era moral, que a pedofilia era moral e estava tudo bem. Inclusive a igreja. Então não está errado, de alguma forma, para aquele tempo, para aquela época. Então, é que você não entendeu o que eu falei. Existe o conceito ontológico e axiológico. Vou te dar um exemplo. Sabe por quê? Eu não vou usar o nome. Eu não vou usar o nome. O que me parece, dentro do que você me fala, é que, assim, a Bíblia para você, o problema não é a Bíblia existir. O problema parece que para você é, tá, quem Deus é para me dar autoridade? Quem Deus é para mandar na minha vida? É isso que parece mas o tempo todo aqui no debate. A Bíblia não existir mesmo. Eu não tenho nada contra a Bíblia. Cara, aliás... não tem, mas você é contra ela. Você escreveu um livro contra ela, como que não é? Não, você não leu meu livro, né? Com certeza. Alguém leu meu livro aqui? Olha lá, eu falo alguma vez mal da Bíblia? Na verdade, mas você fala que é mitológico ou o quê? Não falo isso, muito pelo contrário. No meu livro... Mas falou aqui, pô. Não, no meu livro... eu mostro como os principais pensadores da história defenderam a Bíblia. Inclusive, a grande maioria das pessoas que lê meu livro me manda mensagem e fala assim, cara, eu virei mais cristão. Porque hora nenhuma eu falo mal da Bíblia no meu livro. Deus te usando, cara, tá que vendo? bom. Então, olha só. Então, você, antes de você fazer uma afirmação, você tem que falar. Então, assim, porque eu não ataco a fé de ninguém. Eu não ataco a fé de ninguém. A questão é o seguinte, a minha questão é, eu acho que a Bíblia tem coisas proveitosas e tem coisas que são ruins porque não foram escritas para a gente. Foi escrita para um povo que viveu há milhares de anos atrás num contexto social, econômico, cultural totalmente diferente. Como os Vedas, como o livro dos Mormons, como outros.
Existem coisas boas. Inclusive, nas minhas palestras, eu uso inclusive passagens que Jesus fala, ou de provérbios. Tem coisas boas. Mas você, assim, mas eu não admito ela como palavra de Deus. Se você entende a Bíblia, beleza, como instrumento para você usar, seja para escrever livros, seja para utilizar, até mesmo para você entender as morais que são boas para algumas pessoas, né? Igual ele saiu das drogas, eu também saí das drogas, todas essas coisas. Então a Bíblia é um livro moralmente bom. Concorda comigo? Para alguns pode ser, para outros não. Então, mas é bom. Porque tira, igual você falou, cara, mas, tirou exemplo, amigos meus das drogas, transformou a vida do cara que não era pai e tal. Tudo então bem. a Bíblia é boa, Pra vocês ela foi boa. Mas pra esses caras também não? Não, porque o cara que usa a Bíblia... Mas quando você lê a Bíblia... Você vai deixar... Não, mas quando você lê a Bíblia, você não tira lições boas da Bíblia? Olha só. Qualquer coisa, o que a filosofia diz, nada é de todo bom ou de todo ruim. Então eu sempre tento ver o copo meio cheio. Tá. Eu sempre tento tirar o que é proveitoso. O que não é proveitoso, eu descarto. Paulo, retém o que é bom. Então, por exemplo, eu tento reter o que eu acho bom, certo? Agora, a Bíblia foi boa para você e para ele, que saíram das drogas e tal? Ótimo, cara. Eu quero mais é que você creia. Quero que você continue cristão, porque você é uma pessoa melhor. Agora, o cara que usa a Bíblia para tomar dinheiro dos aposentados, o cara que usa a Bíblia para usar... A Bíblia está sendo boa para essa pessoa? Não. Tudo bem, mas a Bíblia está sendo boa nesse caso? Para as pessoas, não, pô. Então, é isso que eu tô... mas a arma é boa? A arma é boa ou ruim? Mas é o que eu tô... Mas esse é meu ponto. É exatamente esse meu ponto. O meu problema não é com a Bíblia, é a maneira que as pessoas usam a Bíblia. Mas a Bíblia ela não tá aqui para determinar a ciência ou qualquer coisa, mas para mostrar a fé, pô. Para revelar a fé. Não, mas a fé é acreditar no que você não vê, e aí você acredita no que quiser. Entendeu? Qual que é o tema? É o mesmo aí. O mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta, chileno. Você crê que tudo é fruto do acaso, certo? Não. Não necessariamente o acaso. O acaso é uma palavra muito forte. Eu acredito que as coisas elas são adaptáveis e sobrevivem só ao que pode ser, de acordo com as leis físicas que regem o universo. Certo. E a razão humana, o pensamento humano, a mente humana, ela inclui é um isso. incidente, na verdade. Muitos hoje cientistas vão dizer que o pior erro da evolução foi a consciência humana. É verdade, porque se você parar para pensar, olha só, o hominídeo, ele existe, o primeiro hominídeo, ele existe há cerca de 1 milhão de anos. E para a Terra não é nada, a Terra ela existe há cerca de 4,5 bilhões de anos. O Homo sapiens há cerca de 200 mil anos. Os dinossauros, eles dominaram a Terra por 150 milhões de anos. Não teve camada de ozônio sendo... não teve efeito estufa, não teve... Isso a Bíblia chama de problema do pecado, a gente tá aqui há menos de 200 mil anos e a gente está acabando com o planeta. Ou seja, a gente é realmente um ser inteligente porque a gente acaba com o lugar que a gente mora. E a gente não tem pra onde fugir, pelo menos por enquanto a gente não achou outro planeta pra gente ir. Então existem inclusive cientistas que afirmam que desenvolver o lóbulo frontal, a consciência e a inteligência foi o maior erro da evolução. Tá, e se a mente humana, então, ela é fruto de todos esses processos adaptáveis que você falou, por que confiar que ela produz verdades? Não confia. Porque assim, ó, até mesmo valores morais. Que, igual você disse, por exemplo, a questão, né? Sei lá, por que nazismo, então, ele poderia ser algo ruim? Porque se tudo é fruto de um processo simplesmente de adaptabilidade, por que a gente vai confiar que a mente humana, ela é capaz de dizer que, por exemplo, isso não é... Porque assim, ó... Eu esqueci seu nome, desculpa. Eu sou o Bruno. Porque, só para finalizar uma frase, o próprio argumento ateu, ele sugere uma confiança na razão. Não, ao contrário. Olha só, vocês têm uma visão equivocada do ateísmo. O ateísmo, ele não faz afirmação positiva de nada. É só a negação de que eu não acredito em Deus. Mas não existe uma racionalidade. Tudo bem, mas eu não acredito em Deus. Não quer dizer que eu sou um ser moral, não quer dizer que eu sou imoral, não quer dizer que eu sou... Não quer dizer nada. Cada ateu pode ser uma coisa. Inclusive, a gente tem... o budismo não é bem religião, dependendo da vertente. É que a vertente que veio para o Ocidente é considerado muito mais uma filosofia. Mas no Ocidente existem vertentes budistas que são bem religiosas, que têm dogmas. Mas é uma filosofia, uma religião ateísta, porque eles não acreditam em Deus, numa força suprema, criadora. Eles acreditam no karma, mas então, na reencarnação. Só para responder, então, por que... Se tudo é fruto de uma adaptabilidade, por que confiar que a mente humana produz verdades? Porque pelos debates em sociedade. Por isso que a gente junta as pessoas, por isso que a ética ela nasce do debate
das pessoas num grupo ou sociedade entre a melhor maneira de conviver entre si. Mas e você é por concorda isso que isso até pode ser hoje, subjetivo? Pode ser, e é por isso que E isso muda. não é perigoso? É, lógico que é, mas a Bíblia você acabou de falar para mim, mas você, gente, de novo, mesmo argumento, vocês falaram para mim que a escravidão era permitida porque na época a revelação é progressiva, então vocês estão falando que o cristianismo aceita a mesma ideia. Não. De que as coisas foram sendo adaptadas de acordo com a conveniência da sociedade. Não é o que a gente está propondo. Sim, é o que vocês estão propondo. Não, porque se a revelação é progressiva e naquele tempo era aceitável vender a filha como escrava e hoje não é mais, quer dizer que Deus, então Deus não é todo poderoso. Ele se adaptou às convenções humanas. Não, a gente tem que lidar... Obrigado. Vamos lá, meu irmão, Vamos de lá, novo. vamos lá. Para você, a moralidade, ela não vem da Bíblia, é isso, né? Não. Beleza. Então, a moralidade, ela nasce do indivíduo em si como uma questão ética geral. Não necessariamente, ela não nasce do indivíduo. Aí vai ter um pensador do século XIX chamado Emile Durkheim, né, que vai dizer, ele é inclusive um dos pais da sociologia, né, vai dizer que todo discurso é um discurso de aceitação social. E aí a gente se adapta à sociedade porque é o seguinte, o que vai dizer Freud também, né, e depois Foucault vai dizer a mesma coisa, de que todos nós nascemos em alguma sociedade. Então, Sim, a gente claro. aprende as regras e normas morais que já existiam antes de nós. Então, a gente pode mudar isso, mas quando a gente nasce numa família, numa sociedade que vai ensinar regras e leis morais da sociedade que a gente vive. Beleza. Não come de boca aberta, você não vai poder tirar a roupa, sair andando pelado por aí e tal. Mas isso são convenções... Então, a moralidade ela é relativa porque ela depende do meio que a pessoa Que vive. a gente vive, Certo? Beleza. isso. Só que isso também não interfere no fato da Bíblia também trazer moralidade. Concorda? Ela pode trazer, Então, claro. beleza. A Bíblia pode ela trazer. traz uma Inclusive, certa... os evangelhos, eles seguem a moralidade bíblica. É igual o teu camarada lá, que a gente conversou, né? Foi transformado de forma moral. Através exato. do quê? Da crença dele na Bíblia. Da Bíblia. Então, Exato. a gente já aceita que a Sim. Bíblia ela traz uma moralidade. Isso é um fato irrefutável, certo? A gente entende que, de fato, há Uma algumas moralidade. questões... Quantas moralidades existem no mundo? Se só 1/4 da população Não, a Bíblia mundial é traz cristã. várias Mas só moralidades. 1/4 Ela traz o respeito à humanidade, Tudo à bem, mas vida, tudo a bem, um mas ao aí outro, você ao tá entendendo, próximo. Só 1/4 da população mundial acredita na Bíblia. Então quer dizer que os outros 3/4 são imorais? Não são imorais, só não conhecem ainda a verdade. Mas então a sua verdade é absoluta. A verdade da Bíblia, da palavra de Deus, que Deus é o único Deus existente, ele é sim uma verdade absoluta. E da onde você Não tirou existe isso? relativismo Isso é no um meio salto cristão. lógico. Pode ser um salto lógico, mas é porque o cristão vive na esfera da fé. Exato, Então nem tudo faz uma questão de lógica. É isso aí, exato. Não, mas é porque é uma realidade. A gente não isso. tem como tirar a esfera da fé, né? Tá Ela é certo. impossível. Eu não tenho fé. Por enquanto. Eu quero fazer uma afirmação só para concluir. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza nas coisas não vistas. E aí muita gente diz que o ateu tem fé. E eu queria elucidar esse ponto, né? Não, o ateísmo não faz afirmação positiva de nada. É só a negação de que existe um Deus. Ah, mas você acredita em coisas que você não pode ver. Por exemplo, que te garante que o sol vai nascer amanhã? Na verdade, nada. Nada garante. Né? O que garantia que se eu sentasse nessa cadeira ela ia quebrar? Nada garantia que ela não iria quebrar, nada. Mas, porém, nos últimos 13,8 bilhões de anos, o Sol nasceu todos os dias. Então, eu tenho fortes indícios de que o Sol nascerá amanhã, certo? Então, a diferença da fé para crer em algo são as probabilidades. Então, coisas que sempre aconteceram, provavelmente voltarão a acontecer, né? Agora, a fé não. A fé, ela vem de uma certeza... aí falando, né, Hebreus falando, é a certeza das coisas não vistas. E, infelizmente, vamos para o último tema, porque está muito gostoso, está muito proveitoso o debate, é que Deus é esse que permite crianças morrerem violentamente e sofrerem absurdos. Não só crianças, né, é o que a gente chama no ateísmo de programa do mal. Agora você não quer vir? Tinha que ser faixa azul, né? Meu? Ainda bem que não é faixa branca, já é faixa azul. Você vai falar, tinha que ser faixa branca. Mais uma vez, a paz do Senhor. Eu vi tudo que você estava falando aí. Que Deus é esse? Essa é a sua convicção, é o seu argumento. Sim. O ateu, você falou que não acredita em Deus. Qual Deus, eu vou começar esse raciocínio, qual o Deus que você não acredita? O Deus do A, do B, do C, do grego, do judeu? Mas se você olhar no espelho, existe um Deus dentro de você. Se você olhar no espelho, você vê que um pai jamais faria isso, o verdadeiro Deus, não os deuses, não faria essa violência que você está falando dos filhos, da violência de destruir a pessoa. Um Deus que do princípio ele criou os céus e a terra.
e a terra continuou sem forma e vazia, até que o Espírito de Deus, não foi Big Bang, o Espírito de Deus movia sobre as águas. Mas o que isso tem a ver com o tema? Vamos voltar para o tema, só porque a gente tem Eu estou concluindo o tema, agora eu vou para o tema. Eu estou falando do Deus que você não enxergou, que já está em você, pelo discernimento que você tem. Se você olhar no espelho, você vai ver a verdade, a palavra que está dentro de você, para ver que nem esse Deus não tem a violência que deveria ter das crianças. Na verdade, olha só, eu entendo o que você falou, né? Um verdadeiro pai e tal, só que os dados comprovam exatamente o contrário, né? Ainda mais no Brasil, a gente tem milhões de casos de abandono, milhões de casos do próprio pai que abusam dos próprios filhos. Inclusive, eu faço parte de uma associação anti-pedofilia, que a gente luta contra isso. Inclusive, por exemplo, a Ilha do Marajó, no Brasil, é o lugar que tem maior turismo sexual infantil do Brasil. As próprias mães ficam na estrada vendendo filhas de 5, 6 anos. Então, assim, cadê Deus? Se Ele é todo-poderoso, se Ele é amor, se Ele é onisciente, por que Ele permite esse tipo de coisa? Então, essa tua afirmação que um pai não faria isso, ela é falsa, porque a verdade é que se você olha o mundo lá fora, ele é muito mais malvado do que bom, na verdade. Infelizmente, eu gostaria que você tivesse razão, que nenhum pai fizesse isso, mas infelizmente a verdade é que uma grande parcela, não posso dizer o percentual, mas ele é muito mais mal com os filhos do que bom. Quantos anos o senhor tem? 45. Quanto tempo, só um minuto, 45 anos, você já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? Já, de várias. Então você tem o Deus verdadeiro, porque através do arrependimento do homem, Jesus chega, por isso que ele entregou o filho dele, pela maldade do ser humano e pelas pessoas. Vamos lá. Existe essa fala de que não é possível que exista um Deus e se existe o mal, né? Quando eu penso no mal, isso reforça a minha fé, na verdade, porque se o mal ele não respeita ninguém, se o mal ele não tem limites, quem é que impede do mal tomar conta de tudo? Porque a maldade não está em todo lugar, então. O mal não tem freio. Quem é que freia o mal? As pessoas boas. As pessoas que decidem não ser boas. Eu vou te dar um exemplo. E da onde vem essa bondade? Eu vou te dar um exemplo. Eu não acredito em nada, absolutamente nada depois dessa vida. Para mim, morreu, acabou. Certo. Ou seja, eu não estou afim da recompensa do céu, nem tampouco tenho medo do inferno. Por que eu decidi... Um amigo meu perguntou para mim, que é pastor, inclusive, se você é ateu, por que você é bom? Porque eu penso assim, já que essa é a única vida que eu tenho, é a única chance que eu tenho de ser a melhor pessoa possível, de deixar o melhor exemplo aos meus filhos, de poder construir um legado. Isso é uma construção social, é uma deliberação intelectual minha, depois de analisar a sociedade e dos valores que me passaram, porque eu não quero que ninguém faça nada com os meus filhos. Para mim, quanto melhor eu deixar a sua sociedade, melhor eu deixo uma condição de vida para os meus filhos, para os meus netos. Então, o problema da maldade, ele não afirma a não existência de Deus. Por que isso é trazido em pauta? Porque a Bíblia ela afirma que Deus é amor, é onisciente e onipresente. Porque, olha só, se você falar dos deuses gregos, eu ficava quieto. Porque os deuses gregos, eles gostavam... E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, os deuses gregos, eles gostavam de putaria, eles gostavam de traição, eles gostavam de assassinato, porque os seres humanos foram criados por Epimeteu e os animais por Prometeu e os animais por Epimeteu, só para divertir os deuses. Então, se fossem os deuses gregos, você olha o mundo lá fora, sua maldade, beleza. Agora, o Deus cristão, como que eu não consigo conceber ele todo poderoso, todo bom, onisciente, onipresente, ele está vendo uma criança ser violada, às vezes todo dia pelo próprio pai, tem poder e não faz nada. Aquele que vive com os olhos somente para as coisas dessa terra é o mais miserável de todos os homens. Você é um cara grande que nem eu. É isso que o apóstolo Paulo fala, porque a gente não tem como resolver baseado só naquilo que... Na verdade, o evangelho, a vida eterna, é o que resolve esse problema do mal. Não, é o contrário, olha só. Porque a proposta do evangelho é a vida eterna, é a chegada do reino de Deus. Quem tem mais poder na fala, apóstolo Paulo ou Jesus? Jesus, na minha visão. Jesus, sim. Claro. Até porque o apóstolo Paulo, ninguém ordenou ele apóstolo, né? Ele nem conheceu Jesus. Começa por aí. Ele conheceu, ele encontrou Jesus, né? Jesus tem uma fala que ele fala assim, qual de vós um seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou qual de vós ele pedir um peixe e lhe dará uma serpente? Se mesmo vós, iníquos, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu. Ou seja, nós decidimos fazer coisas boas para as pessoas por causa da nossa moralidade. Por que Deus, sendo todo poderoso, toda bondade,
onisciente, onipresente, ele fica assistindo uma criança, às vezes, ser violada todos os dias e não faz nada. Essa é a minha questão com a proposta desse Deus. Chileno, se tem alguma pessoa que acredita que pode haver uma morte de crianças assim e não acontecer nada, a pessoa sai impune, é o senhor. Porque você veio aqui dizer que o inferno ele não existe, que depois da morte não tem nada, é um vazio. E eu te faço uma pergunta, se vier um sujeito agora na sua casa, o senhor tem quantos filhos? 2. 2 filhos. Se ele viesse lá estuprar, se matasse seus filhos, depois ele se matava. Eu vou ter que sofrer com isso pro resto da vida. Não, pra ele, não vai acontecer nada com ele. Nada. Não vai acontecer nada. Sim, concordo. Então nada impede. Sim. Então, e Deus diz não. O cristão diz não. Se uma pessoa ela vai lá na sua casa, vai estuprar, matar seus filhos, Deus ele vai dar uma condenação eterna para essa pessoa. Deus ele vai trazer a justiça. É justamente isso. A justiça verdadeira ela só vem de um Deus infinitamente bom. Você percebe que isso é uma muleta metafísica? É um conforto que você usa para poder continuar vivendo. Porque olha só, os meus filhos são minha razão de viver. Se acontecesse isso, eu concordo com você, não ia acontecer nada com o cara. Porque se ele não se matasse, ele não ia preso. Eu ia preso, porque eu ia matar ele. Aquele é coisa do, é seu direito. do juiz. Eu ia fazer isso, certo? Agora, se ele se matasse, realmente, eu ia viver triste pro resto da minha vida. O que me impediria de tirar minha própria vida? Para mim, nada, porque meus filhos são minha razão de viver. Agora, você chegar para uma pessoa e falar assim, mas Deus vai punir, e melhor, você vai reencontrar seus filhos, porque agora eles estão no céu te esperando. Percebe que Nietzsche tinha razão? Nada mais porque nada te prova isso. É só uma muleta metafísica para você aguentar as dores da vida, para você poder continuar vivendo sem surtar, entende? Então essa sua crença de que ele vai ter uma condenação eterna, que vai ser muito pior do que ele fez, uma ideia que passam para você para que você possa suportar as dores. É o que a gente chama de muleta metafísica. O seu argumento é que Deus deixa que faça chacinas de crianças assim. Eu digo que não. Deus não deixa. Deus ele condena, Deus é a justiça. E você diz que não. Impede, você então? diz que Deus ele impede no sentido de que ele condena a pessoa com uma condenação eterna que é maior do que qualquer impedimento que se pode conceber. Quantos anos você tem? Humana. Quantos anos você acha que eu tenho? Você é novinho, 20 e poucos anos. Você tem? Eu 20. Você tem 20 anos. 20. Eu tenho 29 anos de luta. Eu tenho 29 anos de luta. Eu peso 110 quilos. Se você visse eu arrastando uma criancinha pro mato, você deixaria? De forma alguma. Se você tivesse que se arrebentar comigo até chegar alguém para te ajudar, você não faria isso? Sim. Então, se você que é um cara bom, que é uma pessoa que é imperfeito, você está intervindo, não seria mais fácil você esperar, ligar para a polícia, tem um cara estuprando uma criança aqui, mas você fala, não, eu não vou deixar ele estuprar primeiro para depois eu fazer agora, alguma exemplo, coisa. Se eu não tenho condição de matar a pessoa, mas se e eu sei que se eu ligar para a polícia vai lá e matar ele, eu vou esperar chamar a polícia. Mas aí você vai deixar ele primeiro ser estuprado? Não, vou esperar chamar a polícia e matar ele ali. Mas aí já aconteceu, já foi estuprado, o mal já foi feito. Que ponto você quer chegar com isso? O ponto é esse, se você impediria, por que Deus, que é todo amor e é poderoso, não impede? Deus já fez isso, impediu várias vezes, sou Vamos lá. Olha de novo. Vamos lá. Paz do Senhor, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. São poucos temas e muitas pessoas, né? Mas vamos lá, Chileno. Eu quero desenvolver um argumento que eu trabalho dentro de um conceito chamado arminianismo. Qual que é o argumento? O argumento é assim. Muito bom. A problemática é o mal. Prefiro do que o calvinismo. O argumento é o mal, né? O calvinismo é uma palhaçada. O argumento é o mal, né? De forma geral, a criança, etc. O argumento é o mal. Certo. O mal existe, você já deve ter visto essa premissa, por causa do livre-arbítrio. Aí você pode dizer assim, mas quem respeitou o livre-arbítrio da vítima? A vítima, de fato, não teve seu livre-arbítrio respeitado, certo? Certo. Você assistiu meus debates, né? Não, assisti o com o Matheus Fugita. Com o Rogério. Esse desrespeito não veio da parte de Deus, veio da parte do agressor. Então, vamos lá. Só para me finalizar o argumento, para depois você comentar. O argumento é, Deus não permite a agressão para a vítima. Não é isso. Não é isso que a Escritura ensina, não é essa a cosmovisão cristã. Deus não permite a agressão para a vítima. Deus permite o uso do livre-arbítrio. A agressão para a vítima é o mau uso desse livre-arbítrio que o homem tem. Então, quem violentou a vítima, quem fez o mal para a vítima, foi o homem no mau uso do seu livre-arbítrio. E quem desrespeitou o livre-arbítrio da vítima não foi Deus. Foi o homem usando mal esse livre-arbítrio. Porém, isso terá consequências tanto para a vítima, certo? Consequências soteriológicas, como consequências condenatórias para o agressor. Então, fiquei muito feliz que você trouxe sua Bíblia. Abre sua Bíblia aí e me mostra o texto que diz que o homem tem livre-arbítrio. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, onde Deus diz para Caim,
O desejo jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A palavra livre-arbítrio não aparece porque é um anacronismo que não é existente no tempo que o texto foi compilado. Mas o conceito de livre-arbítrio ela é presente. Quando, por exemplo, o texto vai dizer assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar como uma galinha junto aos seus pequenos. E aí você mostra como a Bíblia é contraditória. Porque Josué depois chega para o povo e fala assim, coloco diante de vós a vida e a morte. E tem que escolher a vida para ficar vivo e a morte para ser morto. Ou seja, o que é livre-arbítrio? Vamos aqui para a semântica da palavra. Livre-arbítrio é arbitrar livremente, sem ônus ou consequência. Sem ônus ou consequência. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Meu filho vai numa festa, eu falo assim, ó, filho, tá tomando banho, eu deixei 2 camisas em cima da cama. Uma vermelha e uma amarela. Qual que eu ponho, pai? Qual você quiser. Isso é livre-arbítrio. Ele pôs a camisa que ele quis e foi para a festa. Livre-arbítrio. Arbitrar livremente. Agora, se eu chego para ele e falo assim, ó, você põe qual você quiser, mas se você puser vermelho, eu vou te dar uma surra de cinto. Isso é livre-arbítrio? Vamos lá. Isso que você está propondo. Não, estou te perguntando. É livre-arbítrio? Não é isso utópico. Isso é livre-arbítrio? Eu defini errado? Então me dá a definição de livre-arbítrio. É a possibilidade de escolher tudo aquilo que é compatível com a sua natureza. Por exemplo, eu não posso agora decidir voar porque eu não tenho asas. Então isso não é compatível com a minha natureza. Sem ônus ou consequência. Essa é a definição de livre-arbítrio. Isso é utópico. Não existe escolha sem consequência. Toda escolha já Como não? Se você põe a camisa verde, amarela... Não, cara, existem coisas que você pode fazer sem consequência. Você pode pegar um caminho mais curto ou um caminho mais longo para vir para cá. Tudo isso vai gerar uma consequência. Você vai chegar em um horário mais cedo. Mas você escolheu, você não é condenado. Entende? Quando você coloca uma condenação, você tira o livre-arbítrio. Quando você coloca uma condenação, principalmente eterna, você tira o livre-arbítrio. Quando você não faz a vontade de Deus, você é condenado, você tirou o livre-arbítrio. Você só tira o livre-arbítrio se você impedir a pessoa de realizar tal ato livremente. Não, mas aí então não é a possibilidade de agir livremente. Então, não é livremente, você tem condenação. Essa é a questão, entendeu? Vamos lá, então, de novo. Ainda bem que ele não pegou a vermelha, né? Senão dava uma surra também. Cara, eu gostei muito da lição que você contou do seu filho lá, batendo no outro moleque lá e tal, pra proteger o mais novo. Muito legal, cara. Gostei pra caramba. Mas vamos lá. Não imobilizou, não bateu, né? Vai bater a mesma coisa. Mas vamos lá, a gente tá falando sobre Deus permitir a violência, né? De alguma forma, nas crianças. A gente crê no pecado, né? Então, hoje a gente crê que todos nós aqui somos pecadores, por causa da nossa natureza pecaminosa. Não quer necessariamente dizer que todos cometem o mesmo pecado, mas por causa da nossa natureza nós somos inclinados ao pecado. Então, todo ser humano tem essa inclinação ao pecado. Isso já mata a livre agência, o livre-arbítrio, porque se nós temos uma condenação, uma inclinação a isso já, não tem como fazer livre escolha sem ter uma consequência. Então, mas quem determina essa consequência? Não foi Deus? Que consequência? Do pecado? Do pecado, sim, claro. Por causa da Eva. Eu não nego isso, mas acontece. Deus, por meio do seu Filho, veio aqui a esse mundo, tudo, e transformou nossa vida por meio do Espírito Santo. Então, hoje somos conduzidos pelo Espírito Santo para praticar o bem. Então, você não acredita que Jesus faz parte da Trindade? Você acredita que Jesus é Filho? Não, eu acredito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Trindade, pronto. Porque cada vertente cristã acredita de uma maneira diferente. Mas eu creio nisso. Tá. Então, ele utiliza hoje o seu próprio povo, sua própria igreja hoje, para promover o bem. Então, para essas coisas não acontecerem, para que a pedofilia não aconteça, para que a violência não aconteça, e isso produzindo bem na sociedade, né? Promovendo algo bom na sociedade. Então, quando a pedofilia acontece, quando as coisas acontecem, a igreja, o povo de Deus, não é a favor disso. Em nenhum momento. Porque isso é contrário à moral cristã, é contrário a todo tipo de moral. É contrário à moral da própria sociedade. Mas por que acontece isso? Porque há no coração do homem o pecado, o mal. Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço, acabo por fazer. Porque sabe como Freud vai chamar isso? Freud vai chamar isso de inconsciente. E aí tem um filósofo do século XIX chamado Thomas Hobbes, ele é o primeiro chamado contratualista. Ele diz que o ser humano se organiza em sociedade por meio de um contrato social para evitar o estado de natureza. Ou seja, tudo é uma convenção social. Para que você não viva no estado de natureza, que ele chama de guerra de todos contra todos, e ele tem uma frase famosa que ele diz que o homem é lobo do homem. Quem faz mal para o homem? O homem não tem predador natural. Qual é o único ser que mata o homem? O próprio homem. Entende? Depende do onde então, sim. Mas ele não tem um predador natural, ele não tem em cima da cadeira hierárquica dele. Okay. Então, o que acontece? A própria filosofia vai explicar isso de forma secular. Quem vai definir isso
é a própria sociedade. De novo a gente cai nisso, entende? Por que é errado? Mas porque por a gente que ela definiu o que é produz isso? errado. Porque nós, os seres humanos, só entendemos o que é bom porque tem algo de Deus em nós que chama atributos compartilhados, que ele compartilhou com a gente. Não necessariamente. Então, por que eu não mato alguém? Porque eu não bom. quero que alguém me mate. Por que eu não estupro? Porque eu não quero ser estuprado. Por que eu não roubo? Porque eu não quero roubar. Isso a gente chama de moralidade secular. Então, não tem nada a ver com o conceito divino. Aí cai no que você falou, tipo, depende de onde eu tô vivendo. É isso. Então, mas daí é o contrário do que a gente crê. A gente crê em algo que é realmente Tudo bem, moral e absoluto. Só que o que você crê então, é dois... preservação da vida. Cara, a gente crê na preservação da São vida. 2/3 da população terrestre que acreditam na Bíblia. Quer dizer que o resto, um quarto da população terrestre acredita na Bíblia. Revelação Quer geral dizer que os 3/4 restantes, então, eles são imorais? Eles são antiéticos? Não tô falando disso. Porque eles não acreditam no Deus da Bíblia? Não, eu tô falando o seguinte. Há uma forma de crer que existe um Deus criador, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Romanos 1, 19 e 20 vai falar sobre o quê? E se eu te falar que você é tão ateu quanto eu? Por quê? Porque você não acredita em todos os deuses, menos um, o seu. A diferença entre eu e você é um Deus só. Dos milhares de deuses que existe, a diferença é um só. Sabe qual é o seu problema? Eu deixo Sabe o seu problema, acreditar. chileno? Só um instantinho. Eu deixo acreditar. Tem milhares de deuses, sem contar os que já deixaram de serem cridos. Mas a Bíblia é a única que vai contra a sua natureza, cara. A diferença. Os outros apoiam o que você quer fazer, velho. Os outros apoiam o que você curte. O Alcorão vai contra. Você mesmo falou, a mitologia O Alcorão vai contra. Não sei o que lá. Cara, a Bíblia vai Os contra Vedas essas vai coisas. contra. O livro dos Mormons vai não contra. quer um Deus verdadeiro Tudo na isso nossa vai vida. contra, cara. Esse que é o problema. O A nosso diferença coração vai é só contra Deus, um não Deus. o que deseja Deus, que busca Deus. Você também não acredita em nenhum outro cara. Deus. Você só não acredita. A diferença é um Deus, o seu, eu não acredito. Não, eu já fui do Candomblé, já fui de outras religiões. Não quer dizer necessariamente que eu sempre fui cristão. Entendi. Mas o que eu tô falando pra você é que Deus é o absoluto, o criador de todas as coisas. Valeu. Obrigado. Bom, voltamos agora. Curti demais o debate, trocamos ideia. Queria um pouco mais de tempo, sempre levo o que está sentado pode ter uma oportunidade a mais de fala, mas creio que nos encontraremos em breve. Mas foi muito bom, a produção também genial, que Deus abençoe a todos. O debate foi simplesmente sensacional, foi uma conversa de alto nível, muitos argumentos positivos do lado dos cristãos, mais dos cristãos do que do chileno, mas ele também foi muito bem, foi muito bacana e tenho certeza que vocês vão gostar demais do Bom, eu queria agradecer todos os debatedores, né? Eu queria agradecer a forma cordial, respeitosa, até divertida que a gente conduziu o debate. É um tema muito delicado. Eu tento sempre ser o máximo respeitoso possível e eu agradeço a todos, porque todos foram extremamente respeitosos. Foi muito gostoso até, né? Até vou ficar bravo aqui com o dono do programa, porque ele deu pouco tempo pra gente. Eu tinha pedido no mínimo 4 horas, e todo mundo aqui, eu tenho certeza que ficaria 6 ou 8 horas aqui conversando, porque a gente teria muita coisa para conversar. Quero agradecer muito. A minha ideia como ateu não é fazer ninguém deixar de crer, né? Eu tinha certeza que eu não ia convencer ninguém e nem eles iam me convencer, mas a ideia é trazer pontos para que você que tem as suas dúvidas, seja para ser cristão, seja para ser ateu, que você possa ter visto alguns pontos aqui, possa melhorar o seu conhecimento e possa chegar a uma definição se você realmente crê ou não crê. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Se inscreva no meu canal, né? Chileno Gomes, todas as minhas redes sociais, Chileno Gomes com Z no final. Todos serão bem-vindos, certo? E muito obrigado a todos.